Meu pai falou, você tá ficando maluca. Ninguém quer saber de ação. Eu tô aqui há 50 anos falando pra esse povo comprar ação. Falei, pai, confia em mim. Sua estratégia funciona, ela é comprovada. Pô, eu sei o caminho pra ficar rica, mas eu não posso fazer. Hoje, pro investidor que falar assim, pô, eu quero replicar a carteira do Barsi, é possível? Perfeitamente possível. Não necessariamente ele vai ter o mesmo retorno, porque os preços são diferentes. É muito disso porque as nossas carteiras pessoais, inclusive a minha carteira, não é igual à carteira do Barsi, né? Depende do timing que você começa, do seu poder de aporte mensal, inclusive do horizonte de investimento que você tem pela frente, né? Então, são escolhas pessoais, mas se você quiser, você pode pegar a lista de empresas que o Barsi investe, estudar e começar por aí, por exemplo. Mas hoje vocês têm essa indicação, tipo, tem como teu aluno ou o cara que assina a tua plataforma, ele fala assim, ó, esse mês a gente aconselha a comprar essas 3... Então, a gente tem a plataforma que é um ecossistema completo em que o assinante, o aluno, enfim, ele consegue identificar por algumas métricas que a gente ensina quais são as ações ali aportáveis naquele mês. Então, hoje a gente tem um negócio que é muito mais ensinando a pescar do que dando peixe diretamente, né? Seria muito fácil entregar uma carteira recomendada, enfim, mas não é o que a gente se propõe no final do dia, né? Eu estou ensinando aquela pessoa a como ela construir um patrimônio de longo prazo que gere uma renda no futuro, né? Então, na nossa opinião, é muito importante que essa pessoa saiba o que ela esteja fazendo, porque ela vai ser ali a sua própria gestora, o seu próprio gestor ali da carteira que ela está fazendo, né? Agora, olhando para a expansão dos negócios, obviamente que a gente está olhando para outras linhas de crescimento nesse sentido, né? De fazer pelo cliente, né? Mas com muito cuidado, porque a gente sempre foi ensinado na nossa metodologia de que o cliente, o investidor, ele precisa estar no centro das decisões. Não é simplesmente delegar a carteira e esquecer e olhar uma vez por ano quando for fazer o imposto de renda, né? A gente é veementemente contra esse tipo de terceirização, né? Porque ao você terceirizar o patrimônio, você terceiriza a culpa também, né? É muito fácil depois você virar e falar, pô, mas investir nos negócios aqui que eu não sei o que é. Mas, pois é, o dinheiro é seu, você apertou o botão, a responsabilidade também é sua. Então, eu acho que faz parte também do amadurecimento do investidor, ele tá ciente das decisões que ele tá tomando para a carteira dele, né? Então, começamos assim. E aqui, só vale ação com dividendo. Não é a valorização da empresa, hype... A regra 1 e a regra 2 é não quebrar a regra 1, é isso? Exato. O que é o dividendo? Tem do Warren Buffett. Warren Buffett fala, não perca dinheiro. Nunca perca dinheiro, né? É basicamente a regra isso. número 2 é nunca esqueça a regra número 1. Exatamente. Mas enfim, o que é o dividendo, né? O dividendo nada mais é do que parte do fluxo de caixa que a empresa gera, que é adiantado ao acionista como uma forma de remuneração em troca de todo o risco que esse investidor está correndo ali no case, né? Obviamente, existem alguns negócios que podem pagar dividendo, podem se dar ao luxo de pagar dividendo, outros não. Então, existem 2 tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não podem e as que não querem. A gente geralmente foge, não quer ver nem pintar de ouro, não compra nem por R$1, aquelas que não podem. Por que geralmente não podem? Porque o setor, às vezes, é de margens muito apertadas, não gera fluxo de caixa previsível. Então, ao você fazer esse filtro do que não cabe na sua carteira, se o meu objetivo é renda no futuro, não adianta nada eu adicionar uma empresa que muito provavelmente não tenha potencial de gerar bons dividendos no futuro também. Então, ao você já excluir, na verdade, o que não se encaixa nos seus objetivos, você já se poupa do trabalho de analisar, eu diria que 300 empresas, sobra 100. E aí você vai fazendo alguns filtros, né? E a gente tem alguns filtros de seleção, então a gente tem o BEST, que são os principais setores ali para você investir. Você vai olhar a governança, você vai olhar se a empresa tem dono ou não, qual que é a base acionária, se tem regras diferenciais para dividendo, se é uma empresa que tem um histórico longo, né? Então, são vários checklists que a gente ensina de como você identificar uma boa empresa. E no final, a gente ensina como identificar se essa boa empresa é um bom investimento. E o que determina isso é o preço. E uma ação vale para a gente aquilo que ela nos remunera. Então, a partir do dividendo histórico, eu calculo um preço teto, que é a minha margem de segurança, né? O que eu estou fazendo aqui? Claro, o foco inicial é no dividendo, sem dúvida, mas ao eu estabelecer uma margem de segurança, eu estou comprando uma boa empresa num bom preço. A chance de, no longo prazo, eu ter os dois, uma boa renda e uma boa valorização, ela é muito alta. Então, apesar da evolução patrimonial não ser um objetivo, ele é uma consequência natural de boas escolhas que você faz para sua carteira.
E essa metodologia, ela serve para o Brasil, para investir no Brasil e em qualquer lugar do mundo? Sem dúvida, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo você tem banco, energia, seguro, saneamento e telecom. Né? E historicamente, em todos os países, costumam ser setores, inclusive, de margens bastante altas e também são boas pagadoras de dividendos. Né? Inclusive, nos Estados Unidos, obviamente, é um mercado mais maduro, é um mercado com 200 anos de histórico. Você tem ali uma infinidade a mais de empresas para investir do que aqui no Brasil. Né? A diferença no Brasil é que aqui é tão incipiente ainda, a gente está falando de 55 anos de histórico só, sendo que 30 apenas são confiáveis desde o Plano Real. Então, a gente ainda tem uma certa instabilidade, uma volatilidade que permite que o investidor ainda selecione as suas ações com muita facilidade. Como eu disse, aplicando os nossos filtros, sobram 30 empresas no final do dia. Você escolhe a que mais for aderente ao seu perfil. Você pode escolher as smalls ou as blue chips, que são as empresas maiores. Então, é um mercado que ainda te permite surfar no stock picking, que é você mesmo selecionar suas próprias ações, né? Lá fora, de novo, o mercado mais maduro, com muito mais opções de investimento, está se popularizando cada vez mais o investimento passivo através dos ETFs. Então, você, ao invés de selecionar as suas ações, você seleciona bons fundos passivos que sigam determinados índices e tem uma infinidade, inclusive, de ETFs temáticos lá. Então, se tem algum tema, alguma indústria, algum setor específico que te interesse, você pode investir diretamente através de um ETF, de maneira que ele replique um índice, né? Em mercados maduros tende a ser mais eficiente. No Brasil, que ainda é um mercado ineficiente. Exato. Essa ineficiência, obviamente, com uma média muito baixa, a média de conhecimento. Você tem 2% da população brasileira apenas investindo. Então, as empresas que chegam à bolsa são as grandes vencedoras. São as que conseguem repassar a inflação para os seus preços, até mais, né? Porque tem esse poder de mercado. Enfim, são provavelmente os players que vão continuar ganhando, né? Então, são empresas resilientes nas crises e que são um pouco mais defensivas em momentos de crescimento. Mas, de novo, são as empresas vencedoras que estão aí há mais de 100 anos, né? Agora, qual foi o maior extremo que você já viveu na sua vida na bolsa? Como investidor, como profissional, talvez expandindo um pouco, foi quando eu pedi demissão. Primeiro que foi uma decisão que meu pai falou, você tá ficando maluca. Mas você trabalhava onde? Você é louca. Eu trabalhava numa corretora. Trabalhava ainda na Elite, foi onde eu comecei a minha carreira. E eu estava evoluindo na carreira de analista de ações. Eu sou analista CNPI, mas hoje analiso para mim mesma, né? E na época, poxa, super legal. A carteira estava crescendo, clientes da corretora crescendo, os relatórios que eu escrevia, que o time escrevia, né, super bem conceituados, a corretora super me incentivando a abrir um canal para a corretora ser a porta-voz, para falar de ações, para falar de dividendos, e eu falei, não vou fazer para os outros, né, se eu tiver que fazer, eu vou fazer para mim, né, assim, eu sendo dona do negócio, né. E começamos o AGF em abril de 2019, a gente já tinha, eu, o Fábio e o Felipe, a gente já vinha maturando essa ideia ao longo de 2018, e em 2019 a gente falou, cara, quer saber? A gente comprou uma cortina horrorosa, era um chroma key no Mercado Livre. Uma tela, um lençol verde horroroso. E, cara, a gente começou a gravar do celular, assim, era patético. Sabe aquelas coisas patéticas que você fala, meu Deus, tenho 2 graduações, 2 pós-graduações, tô eu aqui, sabe, assim, essas coisas. E foi um sucesso. A gente fez a primeira palestra da empresa dia 10 de abril de 2019. Que errado. E se passaram 9 meses... O negócio estava indo de vento em popa. Até aquele momento eu tinha meu trabalho. Das 8 da manhã às 8 da noite. Das 8 da noite em diante é o horário que eu tinha para fazer vídeo, para gravar o curso, escrever as coisas, escrever os artigos, etc. Até que chegou o momento que eu falei, bom, eu vou ter que tomar uma decisão. O negócio tá andando, já estava fazendo uma reservinha financeira maior durante esse tempo. E eu falei, vou me dedicar só a isso e a minha carteira pessoal, né? Porque começou a criar um conflito para mim também, do tipo, eu era analista de uma corretora, eu falava sobre essas ações abertamente no perfil do AGF e eu comprava coisas para mim. E o analista CNPI, quando ele responde para uma carteira ou trabalha para uma corretora, ele tem uma janela, um período de 30 dias antes do relatório, que ele não pode negociar. Então também começou a me causar um desconforto do tipo, eu sei o caminho para ficar rica, mas eu não posso fazer, entende? Então eu preferi deixar de ser analista para os outros e ser analista para mim e para os meus clientes. De uma forma diferente, de uma forma mais escalável, né? E pedi demissão no final do ano. E meu pai falou, você tá ficando maluca. Esse negócio de internet, o que você vai fazer?
Vai ficar falando de ação? Ninguém quer saber de ação. Eu tô aqui há 50 anos falando pra esse povo comprar ação. Você acha que na internet você vai... Eu falei, pai, confia em mim. Tem muito maluco aí que gosta de você. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Sua estratégia funciona, ela é comprovada. Dá pra gente provar por A mais B que funciona. Todos nós aqui fazemos na vida pessoal e aplicamos. Então, a partir daí, pedi demissão e foquei 100% nisso.